26. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 146. Espionagem. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Ding. Vírgula. Anfitrião passou 30 dias de cultivo para Little Red. Vírgula. Retorno 100 vezes acionado com sucesso. Vírgula. Anfitrião obteve 3.000 dias de cultivo. Vírgula. Pura energia espiritual derramou-se no corpo de Little Red. Era como uma árvore morta voltando à vida, e brotos verdes cresceram. As penas que haviam sido corroídas pela névoa negra caíram uma a uma sob a nutrição da energia espiritual, e novas penas cresceram novamente. Embora as penas recém-criadas não fossem tão grandes quanto as anteriores, suas cores eram mais puras. Eles eram dourados ou vermelhos, sem nenhuma impureza. Eles pareciam muito atraentes. No entanto, fez as penas de antes parecerem um pouco cinzas e imperceptíveis. O espírito de Little Red também estava melhorando visivelmente. No mínimo, não estava em perigo de vida agora. No entanto, era uma pena que parte da névoa negra parecesse extremamente teimosa e tivesse uma letalidade poderosa. Apenas metade das feridas corrosivas e penas no corpo de Little Red foram removidas. As partes restantes não foram completamente removidas. No entanto, provavelmente era apenas uma questão de tempo. Desta vez, Limbai também recuperou bastante energia espiritual do sistema de retorno. Ele não parecia tão miserável quanto antes, mas anunciou a público que ainda precisava se recuperar de uma condição grave. Então ninguém veio perturbá-lo. Mesmo que houvesse pessoas, todas foram bloqueadas por Bai e os outros. Como o pequeno tesouro não conseguia ficar parado, ele foi liberado do espaço pet e desapareceu sem deixar rastros. Limbai também o deixou ir. Afinal, com a habilidade do pequeno tesouro de se esconder e sua habilidade especial de detectar o perigo, ninguém na família Shao deveria ser capaz de descobrir sua existência. Ele poderia escapar mesmo em face do perigo. Portanto, Limbai não estava preocupado. Ele apenas se concentrou no Little Red e o tratou bem. Nesta batalha, embora Little Green e Little Black também tenham sido feridos, eles não ficaram tão feridos quanto Little Red. Após a recuperação, pode-se dizer que foi uma benção disfarçada. Por outro lado, Limbai se recuperou ainda mais rápido. Depois de curar os ferimentos de Little Red, ele também se recuperou. No entanto, ele anunciou ao público que ainda estava se recuperando. Caso contrário, se os outros soubessem que ele havia se recuperado em tão pouco tempo, eles definitivamente suspeitariam que havia tesouros celestiais nele. Do outro lado, uma pequena figura corria ao redor do tesouro da família Shao. No entanto, foi extremamente prudente. Por ter adquirido inteligência, sabia que pegar demais levantaria suspeitas. Portanto, levou apenas alguns itens valiosos. Então, aproveitou a noite para entrar furtivamente nos quartos dos outros discípulos. Pode-se dizer que foi como um ganso passando pela água, sem deixar rastro. No dia seguinte: como é que minha fruta de ginseng de 100 anos está faltando? Você o roubou? Meu Moonlight Spirit marrou. Coletei aquela garrafa com grande dificuldade. É um santo remédio curador. Que maldito fez isso? Preciso encontrar você. Acabou. Como é que a fruta jade branca de 9 revoluções que acabei de comprar no leilão está faltando? Por um tempo, muitos membros da família Shao perderam seus pertences. A maioria dos itens que eles perderam eram itens preciosos que poderiam curar seus ferimentos e nutrir seus corpos. Isso quase causou confusão, tanto que Shao Feng até recebeu esse assunto. Shao Feng franziu a testa quando ouviu os relatórios dos anciãos. Quem é você? Por que você está roubando os quartos de nossos discípulos? O terceiro ancião assentiu com uma expressão feia. Chefe de família, por favor, investigue este assunto minuciosamente. Este pequeno ladrão é realmente audacioso. Até eu. Ele estava muito envergonhado para continuar o que tinha a dizer. Afinal, ele era o terceiro ancião, mas também havia sido roubado. Se a notícia se espalhasse, ele perderia muito prestígio.
Mesmo que o terceiro ancião não tenha mencionado isso, Xiao Feng já havia adivinhado. Foi porque não apenas os discípulos e anciãos foram visitados. Quando ele pensou sobre a situação no tesouro da família Xiao esta manhã, embora houvesse apenas alguns itens faltando, ele os descobriu. O pequeno ladrão era obviamente muito cauteloso. Ele definitivamente não queria ser descoberto por ele, então optou por levar apenas alguns itens. No entanto, ele não sabia que todos os itens do tesouro eram extremamente preciosos. Além disso, foi registrado no registro, por isso era óbvio à primeira vista. Ele é realmente audacioso. Não sei de onde veio o ladrão, mas ele realmente se atreveu a colocar as mãos em nós. O terceiro ancião parecia ter pensado em algo, e uma luz escura brilhou em seus olhos. Chefe de família, isso nunca aconteceu com nossa família Shao antes. Desde que aquele grupo de estudantes chegou, Xiao Feng entendeu o que ele quis dizer. Você está suspeitando deles? Ele balançou a cabeça e rejeitou a suposição do terceiro ancião. Eles conseguiram se esconder dos guardas da família Shao e roubar tantas coisas sem que ninguém percebesse. Até você foi afetado. Isso mostra que o poder espiritual do pequeno ladrão é muito forte e suas artes marciais são extraordinárias. Esse grupo de alunos não tem esses meios. É impossível que eles tenham feito isso. O que ele disse não foi sem razão, mas o terceiro ancião não desistiu. Mesmo que isso pareça certo, e se eles tiverem meios especiais e tesouros mágicos? Acho que as ações do pequeno ladrão foram tão rápidas e não chamaram a atenção de ninguém. Ele deve estar extremamente familiarizado com o terreno da família Shao. Deve ser alguém do nosso círculo íntimo. Mas os discípulos de nossa família Shao nunca fariam algo assim. Então a única possibilidade é esse grupo de alunos. Afinal, eles vieram do campo. Eles são superficiais e nunca viram nada de bom. Eles podem já ter começado a tramar, o que levou à situação de hoje. Era preciso dizer que as palavras do terceiro ancião continham alguma verdade. Xiao Feng parecia acreditar nele, então o terceiro ancião atacou enquanto o ferro estava quente. Além disso, muitas das coisas que esse ladrão roubou estavam relacionadas à cura. Você precisa saber que eles têm uma pessoa ferida em seu pátio agora e precisam desesperadamente dessas coisas. Xiao Feng ponderou por um momento e disse, nesse caso, vamos suprimir este assunto primeiro e montar uma armadilha por enquanto para atrair aquele ladrão para a armadilha. Quando o convidarmos para a armadilha, saberemos quem é a sua verdadeira identidade. Nem Xiao Feng nem o terceiro ancião sabiam que o ladrão de quem estavam falando era um rato caçador de tesouros. Lin Bai também não sabia que o pequeno tesouro estava em apuros. Ele ainda estava se recuperando no quarto. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 147. O assassino foi comidas que ao ouvir o som de arranhão. Lin Bai pensou que era alguma coisa, mas quando ele se virou, descobriu-se que era o pequeno tesouro. Ele imediatamente pulou na cama e ergueu as patinhas como se estivesse apresentando um tesouro. No entanto, não havia nada em suas patinhas. Lin Bai não sabia se ria ou chorava. O que você está tentando fazer? Assim que ele disse isso, uma luz branca brilhou. A cama de Lin Bai foi instantaneamente preenchida com todos os tipos de tesouros celestiais e ervas medicinais preciosas. Ele ficou pasmo enquanto olhava para o pequeno corpo do pequeno tesouro, que era quase do tamanho de uma palma. Ele não esperava que tivesse sua própria dimensão de bolso. O rato caçador de tesouros não tinha habilidade de dimensão de bolso, mas o pequeno tesouro tinha. Lin Bai estava ainda mais curioso sobre sua identidade e origem agora. No entanto, ele tinha certeza de que a identidade de Little Treasury era extraordinária. Ele não pôde deixar de bater em sua cabeça. Eu não sabia que você escondia suas habilidades tão bem. Quando se conheceram, mesmo quando assinaram o contrato, ele não sabia que o pequeno tesouro tinha sua própria dimensão de bolso. Não é de admirar que algumas das pílulas e tesouros mágicos de Lin Bai tenham desaparecido sem motivo. Naquela época, ele pensou que os havia perdido acidentalmente ou que seus animais de estimação eram gananciosos. Agora, parecia que tudo isso se devia ao pequeno tesouro.
Se não tivesse tomado a iniciativa de se expor hoje, Lin Bai talvez nunca o tivesse descoberto. Little Gren e Little Rei também tinham expressões chocadas em seus rostos. Era como se eles estivessem dizendo: a toupeira entre nós é realmente você. Little Treasure era casca grossa e não se importava com eles. Ele empurrou as coisas na cama para frente com um olhar heróico no rosto, fazendo sinal para Lin Bai pegar o que quisesse. Lin Bai não sabia se ria ou chorava. Não é de admirar que o pequeno tesouro estivesse acabando esses dias e não os visse. Ele deve ter procurado em todos os lugares. Não foi difícil ver que havia alguns itens extremamente preciosos dentro. Não deve ser algo que um discípulo comum possa ter. Ele suspeitava que o pequeno tesouro havia roubado o cofre privado de Shao Feng e os poucos anciãos da família Shao. Você deve devolver isso a eles. Lin Bai não queria causar problemas, mas Little Treasure estava um pouco infeliz. Ele fez beicinho e começou a ter um acesso de raiva. Lin Bai ameaçou: se você não devolvê-los, não poderei protegê-los se alguém descobrir. De repente, ouviu-se o som de passos apressados do lado de fora. Parecia muito animado. Está aqui. Eu vi aquela sombra negra agora há pouco, então corri até aqui, mas agora não a vejo. Tudo o que ele disse se tornou realidade. Lin Bai revelou um sorriso amargo. No entanto, Little Treasure era muito inteligente. Mais uma vez, ele guardou todos os tesouros em sua própria dimensão de bolso. Um grupo de discípulos da família Shao ficou furioso e chegou ao pátio onde Bai e os outros estavam descansando. Bai, Shen e os outros não sabiam o que havia acontecido. Antes que pudessem fazer qualquer pergunta, eles foram imediatamente repreendidos por aqueles discípulos. Seu bando de caipiras míopes. Nossa família Shao teve a gentileza de acolhê-lo e até lhe deu uma plataforma para aprender e se comunicar. Eu não esperava que você nos retribuísse assim. Shen e os outros ficaram um pouco confusos quando ouviram isso. Eles não entendiam o que estavam dizendo. Há algum mal-entendido? Mal-entendido? O discípulo líder zombou. Eu estava me perguntando por que continuamos perdendo coisas hoje em dia. Nada como isso aconteceu antes. Eu pensei que era por causa do descuido de todos. No final, acontece que mais de uma pessoa perdeu coisas. Não há nada de errado conosco. O problema deve ser vocês. Bai e os outros finalmente entenderam a situação quando ouviram isso. Acontece que eles pensaram que estavam roubando. Shen não pôde deixar de dizer: não nos caluniem aqui. O que te faz pensar que fomos nós que roubamos? Quem mais poderia ser além de você? Qual ladrão audacioso patrocinaria nossa família Shao? Além disso, nunca perdemos nada antes. Isso mesmo. Além disso, você é realmente ganancioso e insaciável. Você até roubou do chefe da família e dos mais velhos. Você simplesmente não sabe soletrar a palavra morte. Montamos uma armadilha e queríamos pegá-lo com mercadorias roubadas. Vamos ver como você pode tergiversar. Eu não esperava que vocês fossem tão astutos a ponto de escapar. Aquela sombra negra agora estava vindo em sua direção. Vários de nossos discípulos viram isso. Vocês são realmente sem vergonha. Você realmente treinou seus animais de estimação para roubar coisas. Não é de admirar que não tenhamos notado nada antes. Se você for sensato, apresse-se e entregue a pessoa e as coisas. Caso contrário, faremos você sofrer. Os membros da família Shao falaram um após o outro. Bai e os outros finalmente descobriram a verdade sobre o assunto. Descobriu-se que a família Shao havia sido roubada recentemente. A princípio, eles pensaram que era um ladrão interno, mas após uma investigação, eles se tornaram suspeito. Foi apenas porque eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência para pegar a pessoa que eles estavam segurando. No entanto, agora que Shao Feng montou uma armadilha e estava prestes a pegar o culpado, ele escapou. Mesmo assim, foram poucas as pessoas que puderam ver vagamente a figura do culpado. Era pequeno como um raio e desapareceu sem deixar vestígios. Deve ser uma besta de estimação menor ou algo assim. Então, eles usaram métodos especiais para rastreá-lo e chegaram ao pátio onde Bai estava.
Bai e os outros não viram nada. Então como eles poderiam acreditar no que os discípulos da família Shao disseram? No entanto, essas pessoas falavam com certeza e eram agressivas. Eles não pareciam estar mentindo. Sinto muito, pode haver algum mal-entendido. Vamos nos acalmar primeiro. No entanto, aquele discípulo não acreditou em nada. Ele zombou e disse: Você roubou coisas apenas para curar os ferimentos de Lin Bai, certo? Afinal, há um grande número de remédios curativos lá. Vocês não são muito arrogantes. Você realmente acha que nossa família Shao não tem ninguém? Já que você não está disposto a entregá-lo, nós mesmos o encontraremos. Quando chegar a hora, vamos pegá-lo em flagrante. Não nos culpe por não sermos educados. Imediatamente, eles iriam invadir. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 148. Depois da tempestade espere. Uma voz masculina fria e severa foi ouvida. Era Lin Bai, que saiu da sala depois de ouvir a comoção. Ele sabia que esse era o problema causado pelo pequeno tesouro. Ele não podia se esconder na sala como um covarde. Little Treasure parecia saber que ele havia causado problemas. Neste momento, ele estava de frente para a parede na dimensão do animal de estimação e refletindo sobre o seu erro. Lin Bai saiu sem mudar sua expressão, mas os discípulos da família Shao o olhavam com cobiça. Afinal, muitas das coisas que foram perdidas foram usadas para curar ferimentos. Eles suspeitaram que o ladrão deveria ter alguma ligação com a Lin Bai. Talvez fosse a pessoa mais próxima dele. No entanto, eles nunca teriam pensado que o ladrão seria o animal de estimação de Lin Bai, o pequeno tesouro. O discípulo da família Shao disse sem rodeios: Lin Bai, você ouviu o que dissemos agora. Se você sabe o que é bom para você, apresse-se e diga-nos quem é essa pessoa. Caso contrário, nós definitivamente iremos puni-lo por encobrir. A expressão de Lin Bai era calma. Você não tem nenhuma evidência. Você acabou de ver uma sombra que correu para o nosso pátio. Isso não é um pouco arbitrário? Ao ouvir suas palavras questionáveis, o discípulo da família Shao não conseguiu conter sua raiva. Podemos estar errados. O ladrão deve ser um de vocês. Lin Bai balançou a cabeça e disse: Não estou dizendo que você estava errado. É que se ele estivesse só de passagem, não teria nada a ver conosco. Como pode não ter nada a ver com você? Acho que ele é um de vocês. Pare de falar besteira com eles e pesquise diretamente. Há tantas coisas. Eu não acredito que eles possam escondê-lo em qualquer lugar. Vendo que os discípulos da família Shao estavam prestes a atacar, Bai, Shen e os outros ficaram instantaneamente furiosos. Eles sentiram que haviam sido muito insultados. Qualquer um que fosse suspeito de ser um ladrão se sentiria desconfortável. Quando eles estavam prestes a detê-los, eles foram parados por Lin Bai. Deixe-os procurar. Se eles não procurarem, eles definitivamente não vão deixar esse assunto de lado hoje. Embora Shen, Bai e os outros estivessem com raiva, eles tiveram que admitir que o que Lin Bai disse fazia sentido. Shen cuspiu ao lado dele. Eu não acredito que eles vão conseguir encontrar alguma coisa. Os discípulos da família Shao estavam saqueando o local. Eles gostariam de poder cavar 1 metro no pátio. Eles quase viraram o lugar de cabeça para baixo, mas, infelizmente, não encontraram nada. Shen sorriu friamente. Eu disse a você, nós não somos ladrões. Não há nada que você queira. Os discípulos da família Shao olharam para eles com desconfiança, como se tivessem pensado em algo. Essa coisa deve ter estado escondida em seu espaço pessoal. Quero verificar seu espaço pessoal ou bolsas de armazenamento. Era preciso saber que o espaço pessoal era algo extremamente privado. Normalmente, armazena coisas mais importantes e não as mostra facilmente aos outros. Os discípulos da família Shao pediram para verificar seu espaço pessoal. Isso não era diferente de uma revista corporal. Foi uma grande humilhação para as pessoas. Quando Shen e os outros ouviram isso, suas expressões mudaram instantaneamente. Eles não conseguiram conter a raiva e disseram: Vocês foram longe demais. Você queria pesquisar o local e nós permitimos que você o procurasse.
Agora que você não encontrou nada, está abusando da sorte. O discípulo da família Shao sorriu friamente. O que há de errado em pesquisar o espaço pessoal? Você pode ter escondido as coisas lá. Se você não nos deixa vasculhar o espaço, significa que você está com a consciência pesada e não se atreve a mostrá-lo para nós. Uma bacia de água suja foi derramada. Como Shen, Bai e os outros poderiam tolerar isso? Eles imediatamente retrucaram. Eu acho que os discípulos de sua família Shao são muito autoritários. Você veio procurar sem nenhuma evidência. Já que não conseguiu encontrar, agora quer procurar nos nossos sacos de arrumação. Quem sabe o que você vai procurar depois disso? Quando o discípulo da família Shao viu que eles não estavam dispostos a recuar, sua expressão de repente ficou sombria. Parece que você não está disposto a nos deixar procurar. Então você é culpado. Não nos culpe por usar métodos especiais. Vejo que você está nos caluniando. Você está deliberadamente tornando as coisas difíceis para nós. Vendo que ambos os lados estavam em um impasse, o cheiro de pólvora no ar ficou ainda mais forte. No final, Lin Bai se levantou. E se você procurar nos sacos de armazenamento e ainda não encontrar nada? O discípulo da família Shao tinha certeza de que os ladrões estavam naquele grupo de pessoas. As coisas roubadas do tesouro devem ter sido colocadas em seus depósitos. Ele disse confiante: se não encontrarmos nada, pediremos desculpas a você. Além disso, este assunto terminará aqui. Não vamos mais incomodá-lo. Lin Bai olhou para ele com indiferença. Tudo bem, então eu acordo. Inicialmente, os outros discípulos estavam um pouco relutantes. No entanto, como Lin Bai já havia falado, eles naturalmente não podiam desconsiderar seu rosto. Além disso, o pessoal da família Shao veio de maneira ameaçadora. Eles definitivamente não desistiriam até que tivessem alcançado seu objetivo. Como já haviam chegado a esse estágio, definitivamente não estariam dispostos a arcar com o crime de furto. No entanto, quando o pessoal da família Shao verificou os sacos de armazenamento um por um, eles não descobriram nada. Não encontraram sequer uma sombra, muito menos tesouros celestiais e terrestres. Suas expressões tornaram-se cada vez mais feias. Shen bufou friamente e disse: agora que todos terminaram de verificar, não há nenhuma das coisas que você mencionou. Apresse-se e peça desculpas. Os rostos dos membros da família Shao estavam pálidos. Eles olharam em volta e disseram: espere. Ainda há uma pessoa que não foi examinada. Finalmente, seus olhares pousaram em Lin Bai. Lin Bai estava calmo e imperturbável. Ele permitiu que eles verificassem, mas no final, eles ainda não encontraram nada. Agora você está satisfeito, certo? O que mais há a dizer? A multidão de discípulos ficou agitada como se tivesse encontrado sua confiança. Depois de nos atormentar por tanto tempo, você ainda quer nos acusar de um crime infundado. Apresse-se e peça desculpas. Isso mesmo. Você concordou em se desculpar. Por outro lado, os discípulos da família Shao que vieram agressivamente antes pareciam incapazes de ficar de pé. No final, eles não se desculparam e saíram desanimados. Olhando para suas costas enquanto saíam, Lin Bai sorriu misteriosamente. Como essas pessoas poderiam saber que o pequeno tesouro realmente tinha sua própria dimensão de bolso? Foi separado de sua bolsa de armazenamento. Agora que ele colocou Little Azure no espaço de seu animal de estimação, a família Shao nunca pensaria em tal coisa. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 149. Outra tentativa de assassinato Ptui. Eles são uma grande família aristocrática da capital e, no entanto, sempre suspeitam que outras pessoas são ladrões sem provas. Não sei por que essas pessoas são tão arrogantes. Shen e os outros falaram indignados. Eles até concordaram em se desculpar, mas no final voltaram atrás em suas palavras. Com uma mente tão estreita, não sei de onde veio sua falta de vergonha. A expressão de Lin Bai era um pouco antinatural quando ele ouviu as pessoas ao seu lado discutindo sobre os discípulos da família Shao. Na verdade, a família Shao e os outros não estavam errados.
O ladrão que roubou as coisas era de fato parente dele. Inicialmente, Lin Bai queria aproveitar o fato de que a família Shao e os outros não perceberam e pediram aos pequenos tesouros que mandassem as coisas de volta. Agora, parecia que não era possível. Ah, certo, irmão Senurlin, você não se recuperou completamente, ainda assim saiu. Você está bem. Isso mesmo. Acho que as pessoas da família Shao foram longe demais. Disseram que foram principalmente remédios de cura que perderam e por isso desconfiaram de nós. Até o irmão marcial Lin ficou surpreso. Lin Bai expressou sua gratidão diante da preocupação de todos. Obrigado por sua preocupação. Estou quase recuperado. Quando todos ouviram o que ele disse, perceberam que a pele de Lin Bai estava muito melhor do que antes. Eles ficaram imediatamente surpresos e disseram: Irmão Senurlin, vejo que você parece muito bem. Parece que você está se recuperando bem recentemente. Com relação à velocidade de recuperação de Lin Bai, pode-se dizer que é divino. Se isso continuasse, não demoraria muito para que ele se recuperasse do que era antes. No entanto, todos testemunharam a gravidade dos ferimentos de Lin Bai naquela época. Agora que o viram, não puderam deixar de estalar a língua maravilhados. Com relação a isso, Lin Bai há muito pensava em uma explicação. Tudo isso graças às pílulas medicinais que Bai me deu. Foi muito útil para os meus ferimentos. Só então todos entenderam. Bai ele era, afinal, o principal discípulo do chefe das 4 grandes academias. Ele deve ter dado algumas coisas boas em particular. Não era de admirar que ele tivesse pílulas medicinais tão boas. Bai ele se sentiu um pouco estranho. Embora suas pílulas medicinais fossem realmente raras e benéficas para a recuperação de seus ferimentos, elas não eram, afinal, algumas pílulas medicinais milagrosas. No entanto, Lin Bai já havia feito uma recuperação tão boa em tão pouco tempo. No entanto, embora estivesse intrigado, ele não disse nada no final. Era possível que o próprio Lin Bai tivesse tomado outras pílulas curativas poderosas, e foi por isso que ele se recuperou tão rapidamente. Irmão Senurlin, originalmente pensamos que você não conseguiria chegar a tempo. Com essa velocidade de recuperação, você pode até participar da competição aqui. Isso mesmo. Irmão Senurlin, você deve se recuperar o mais rápido possível. Este é um pequeno símbolo do meu apreço. Embora definitivamente não seja tão valioso quanto as pílulas medicinais do irmão mais velho Bai, espero que ainda seja útil para você. Lin Bai saiu para uma viagem e voltou com muitas coisas boas. Diante do entusiasmo de tanta gente, sentiu-se um pouco constrangido. No entanto, essas pessoas insistiram em dar a ele. Se ele recusasse, pareceria um pouco frio. Nesse caso, vou agradecer a todos aqui agora. Quando meus ferimentos estiverem totalmente recuperados no futuro, definitivamente refinarei as pílulas para todos em agradecimento. Embora Lin Bai dissesse isso, seus ferimentos estavam mais ou menos curados. Ele planejou sair para uma caminhada e colher algumas ervas para voltar e se preparar para refinar as pílulas. Todos não pararam. Afinal, Lin Bai estava se recuperando em seu quarto desde que voltou. Não era bom mantê-lo trancado por muito tempo. Ele queria sair para passear. No entanto, eles estavam um pouco preocupados que ele estivesse sozinho e ferido. Pode não ser seguro sair. Irmão Senurlin, você ainda não se recuperou. Por que não o acompanhamos? Lin Bai balançou a cabeça e recusou. Todos vocês ainda têm seus próprios assuntos para resolver. Você ainda tem que cultivar. Como posso desperdiçar seu tempo? Além disso, estou ferido, não aleijado. Não se preocupe, vou cuidar bem de mim. Vendo que ele estava determinado a fazer isso, a multidão não disse mais nada. Eles apenas repetidamente o lembraram de ter cuidado. Quando Lin Bai saiu de casa, ele ainda foi visto por alguns discípulos da família Shao. É realmente estranho. Quando ele foi enviado para cá, parecia que estava prestes a morrer. Quanto tempo se passou desde então e ele consegue sair da cama e andar? Eles estavam sussurrando um para o outro. Felizmente, Lin Bai havia usado alguns truques.
o que deixou seu rosto ainda mais pálido. Caso contrário, eles ficariam ainda mais chocados. No entanto, assim que ele saiu de casa, uma sombra negra se dirigiu para a família dele. O que você disse? Lin Bai saiu de casa. E Lin Seng levantou-se entusiasmado de sua cadeira. Tudo bem, deixei você escapar por sorte da última vez. Desta vez, você está ferido e ainda se atreve a se gabar do lado de fora. Eu não acredito que você terá tanta sorte desta vez. Seu olhar pousou em Ikisheng, que estava ao lado dele. Pai. Ikisheng assentiu. Não se preocupe. Eu já organizei tudo. Desta vez, definitivamente não vou deixar esse garoto escapar facilmente. Lin Bai caminhou pela cidade, mas não encontrou nada de bom nas barracas próximas. Embora quisesse ir à casa de leilões para dar uma olhada, não tinha tanto dinheiro. Ele planejou vir e dar uma olhada depois de refinar as pílulas. Quando ele chegou fora da cidade, viu que os arredores estavam cobertos de grama verde e árvores altas que cobriam o céu. Havia muito poucas pessoas, então ele parou e de repente disse: vocês me seguiram desde a cidade até agora. Já é hora de vocês se mostrarem e me deixar ver suas verdadeiras cores. Não havia ninguém atrás dele. Era como se Lin Bai estivesse falando com o ar. Vendo que eles ainda queriam se esconder e se recusavam a se mostrar, Lin Bai sorriu. Uma corrente de poder espiritual pousou na direção nordeste, e uma flutuação distorcida foi transmitida no ar, revelando algumas figuras. Eles estavam vestidos com longas túnicas pretas que cobriam seus corpos inteiros como morcegos negros. O líder do grupo falou ligeiramente surpreso, como se não pudesse acreditar que Lin Bai tivesse os sentidos tão aguçados, mesmo estando ferido. Como você nos descobriu? Lin Bai disse com indiferença, assim mesmo. Ele avaliou o traje dessas pessoas e sentiu que pareciam um tanto familiares. Ele sentiu como se já os tivesse visto em algum lugar antes. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 150. Ataque conjunto. Vendo que a atitude de Lin Bai era um tanto desdenhosa, alguns deles zombaram. Você ainda é tão arrogante mesmo quando está no fim de sua vida. Você realmente não derrama lágrimas até ver o caixão. Lin Bai conhecia muito poucas pessoas na capital e não tinha inimigos, exceto Qian Han e Zongora, que ele havia ofendido recentemente na associação de alquimia. No entanto, eles o viram gravemente ferido e depois expulso da associação alquimista. Logicamente falando, eles ainda deveriam pensar que ele não conseguia sair da cama. Não havia briga de vida ou morte entre eles. Eles não deveriam ter enviado assassinos tão rapidamente. Outro inimigo era Lin Seng e Ikisheng da família e na capital. Anteriormente, o pai e o filho haviam enviado assassinos, mas foram tratados por ele. Mais tarde, quando ele foi para a associação de alquimistas, o pai e o filho não deveriam poder fazer nada. Tudo estava tranquilo. Olhando para as poucas pessoas que apareceram agora, ele perguntou: você foi enviado por Ikisheng e Lin Seng? Essas pessoas foram vistas por Lin Bai com um olhar. Eles apenas sorriram friamente. Aos olhos deles, Lin Bai já era um homem morto. Não importava se ele sabia quem eles eram. Eu não poderia dizer. Você ainda tem algum cérebro? Lin Bai ficou um pouco sem palavras. Ele não esperava que Ikisheng e seu filho fossem tão persistentes. Ele pensou que eles haviam desistido, mas eles o estavam observando no escuro. Eles eram como vermes no osso. Ele não conseguia se livrar deles, por mais que tentasse. Eles realmente guardavam rancor ao extremo. Ele ergueu as sobrancelhas. Ikisheng e os outros não lhe disseram que o túmulo do último grupo de pessoas que ele enviou para tirar minha vida já tem 2 metros de altura. Olhando para o rosto pálido de Lin Bai, eles pareciam ter ouvido uma grande piada e não puderam deixar de rir alto. Você é tão arrogante, garoto. Quem não sabe que você foi expulso da associação de alquimistas com ferimentos graves? Você ainda está ferido, mas se atreve a dizer tais palavras. Você acha que pode nos assustar? Grande irmão, não desperdice o seu fôlego com esse pirralho. Vamos acabar com ele rapidamente e completar nossa missão. Depois de dizer isso,
Alguns deles lançaram seus ataques ao mesmo tempo. Intensas flutuações de poder espiritual fluíram no ar, envolvendo Limbai de todas as direções. O denso poder espiritual era como uma enorme rede, e Limbai era como um pássaro em uma gaiola com asas que não podiam escapar. No entanto, a figura de Limbai era como uma imagem residual. Em um piscar de olhos, ele pulou na grande árvore ao lado dele. O grupo de homens ficou chocado ao levantar a cabeça ao mesmo tempo. O poder espiritual formou um longo dragão formado e varrido. Estrondo. Algumas árvores grandes foram quebradas. A árvore em que Limbai estava também não foi poupada. Fileiras de árvores caíram como se uma montanha desabasse sobre o mar. Estava prestes a engolir Limbai. O mar de árvores atrás dele estava à beira do colapso. Eles foram desenraizados e o solo foi jogado ao redor. Era como se houvesse um dragão de terra passando por eles. Ele invadiu e destruiu uma grande área da floresta. Quase não havia lugar para Limbai se esconder. Ele continuou pulando na frente como um pequeno ponto preto. No entanto, o mar de árvores atrás dele veio ameaçador. Camada após camada, eles se empilharam a uma altura extremamente alta. Era como se tivessem aberto suas enormes bocas e estivessem prestes a engolir tudo. A cena parecia muito espetacular. Parecia haver um par de mãos invisíveis no ar que enrolavam todas as árvores em uma bola. O vento cortante era tão forte que poderia instantaneamente despedaçar as pessoas. Se Limbai estivesse no vento, ele definitivamente não seria poupado. Os poucos revelaram sorrisos vitoriosos. Vendo que Limbai não estava mais por perto, eles não puderam deixar de se sentir complacentes. Eu pensei que esse garoto tinha algum poder. Descobriu-se que apenas sua eloquência era incrível. Ele só pode usar sua eloquência. Sem mencionar que ele ainda não se recuperou de seus ferimentos graves. Mesmo que ele não esteja ferido, um mero garoto de cabelos amarelos ainda não é digno para nós, irmãos, lutarmos. Como podemos matar uma galinha com uma faca de açougueiro? Qualquer um de nós seria suficiente para lidar com ele. O irmão mais velho está certo. Eu acho que o ancião ele é muito cauteloso. Eu realmente não sei o que há para se temer sobre Limbai. Enquanto eles discutiam, uma leve névoa verde se espalhou da grama e cobriu o chão, aproximando-se lentamente deles. Eles não sabiam quando começou, mas já estavam cercados pela névoa fina. O que é essa coisa verde? Um deles finalmente percebeu que algo estava errado. A neblina era tão densa que até as folhas dos lados emitiam um verde chocante. A princípio, pensaram que eram os galhos e folhas das árvores misturados à poeira que não se dissiparam após o baile. Agora, não parecia. Eles podiam vê-lo claramente, mas não podiam tocá-lo. Não havia cheiro algum. Por alguma razão, eles tiveram um mau pressentimento em seus corações ao olhar para esta inexplicável névoa verde. Por que não encontramos o corpo daquele garoto? Se ele estiver vivo, nós o veremos. Se ele estiver morto, veremos seu corpo. Dessa forma, podemos voltar e entregar a missão. Isso faz sentido. Não vai ser bom se aquele garoto ainda tiver fôlego e for resgatado no final. Os poucos começaram a procurar como moscas sem cabeça. No entanto, não importa o quanto eles procurassem, eles não conseguiram encontrar Limbai. Em vez disso, a névoa verde tornou-se cada vez mais espessa. A princípio, eles só podiam ver coisas não muito longe deles. Agora, estava ficando cada vez mais pesado. Eles não podiam mais ver a cena à distância. Eles só podiam ver seus arredores. Mesmo que não sentissem nenhum desconforto, eles ainda sentiam que algo estava estranho. Eu acho essa névoa muito estranha. Por que não voltamos primeiro? Não será tarde demais para enviar pessoas para procurá-lo. Acho que esse garoto não deveria sobreviver sob o ataque conjunto de nós, irmãos. Também sinto que essa névoa verde é estranha. Não estava lá no começo. Os poucos deles estavam pensando em recuar. Eles planejaram voltar para a família primeiro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.